Oi, esse é mais um vídeo do Projeto Feyman sobre a matéria de artes. Eu sou outra tutora, meu nome é Annalice e hoje a gente vai estar falando sobre as vanguardas europeias. E semana que vem vai sair outro vídeo falando sobre a Semana de Arte de 1922, que é muito importante para entender as vanguardas europeias aqui no Brasil. Já começando, é importante a gente entender o que são as vanguardas europeias. Vanguarda europeia é uma coisa que cai no Enem, então fica ligado. Para entender a arte, é muito importante a gente voltar no contexto histórico que estava acontecendo nessa época. Era uma época de muitas revoluções, tinha acontecido a Revolução Industrial, estava na época de pré-guerra, tanto Primeira Guerra Mundial quanto Segunda, e o mundo estava mudando, tendo novos avanços tecnológicos e com ele a câmera fotográfica. E ela é muito importante para a arte moderna, porque a partir do momento que você tinha uma máquina que registrava em tempo real o que estava acontecendo, a arte ela precisava assumir um outro papel, que era representar a arte de outro jeito. As vanguardas europeias são um conjunto de movimentos artísticos, culturais e literários que começaram a acontecer na Europa no século XX. Começando com o expressionismo. O expressionismo foi uma vanguarda que surgiu na Alemanha cerca de 1910. E uma coisa importante de se entender é que o expressionismo é oposto ao impressionismo. O impressionismo é a impressão do mundo no artista, de fora para dentro. E o expressionismo é de dentro para fora. Então é muito a impressão do artista que tem sobre o mundo. E logo depois dessa reunião dos artistas na Alemanha para criar o expressionismo, veio a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E vocês já sabem que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perdeu e ela ficou muito destruída. Então, a maioria dos quadros do expressionismo, porque os artistas viam o mundo e tinham uma expressão dentro deles que eles queriam tirar. Então, eles viam o mundo cheio de miséria, solidão, as pessoas passando fome, pessoas sofrendo. Então, os quadros são todos muito pessimistas, com o tema mais angustiante. E embora o expressionismo não tenha ficado só na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa inteira estava vivendo esse cenário muito caótico. Mas mesmo assim tinha outros temas, como paisagens cotidianas e o no feminino. E os traços da pintura expressiva, eles são muito marcantes, eles são muito expressivos por causa dos sentimentos. Então, eles pintavam com muita expressão. E também tem o resgate das artes da pré-história. Se você não sabe ainda o que é arte da pré-história, o projeto já tem um vídeo, vou colocar ele aqui em cima. E também tem a presença muito constante de formas distorcidas e muito dramáticas. Agora nós temos o cubismo. O cubismo surgiu em 1907 com a pintura Les Demoiselles Huguenots, do Pablo Picasso, que ele pintou na França. Então, com essa pintura do Picasso, surgiu um movimento com características muito marcantes. E a principal delas é o uso bastante de formas geométricas, mas também diferentes perspectivas no mesmo plano, decomposição, fragmentação e colagem. Às vezes eles pegavam coisas externas para colar nas pinturas, e ausência de solidez, e também tinha muita influência das artes africanas, da pintura cubista. E o cubismo ele se dividiu entre analítico e sintético. Eu acho que não é muito importante você saber isso, mais as características, mas o analítico, ele deformava tanto as formas que elas ficavam irreconhecíveis. E o sintético já não acontecia isso. Outra arte também muito importante é o futurismo. O futurismo surgiu com Filippo Marinetti na Itália em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista. E como ele surgiu na Itália, estava acontecendo nessa época o acendimento do fascismo, por causa de novamente, falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Então surgiu aquele sentimento muito grande de injustiça na população. Então estava tendo toda a questão de exaltação, de como a Itália era moderna, de como o mundo era moderno. E o futurismo surgiu nesse cenário e é um pouco problemático por causa da questão do fascismo na Segunda Guerra Mundial. O que o futurismo propõe? A ruptura com o passado, o que importa agora é o futuro, a valorização da tecnologia, industrialização. Os temas variavam pouco, basicamente tratando sobre essa questão da tecnologia, do futuro, e para isso eles usavam várias técnicas, sempre representando a velocidade, como o mundo é moderno, enorme, e usando a sobreposição para representar essa velocidade. As cores são muito vivas, contrastantes, oculta a máquina e a guerra, que novamente é a questão do fascismo, e também pegou um viés muito grande do cubismo e do abstracionismo.
E a gente tem agora essa arte muito controversa que é o dadaísmo. O dadaísmo surgiu em 1916 com Tristan Tzara, porque na Primeira Guerra Mundial, novamente, os artistas se refugiaram na Suíça, porque a Suíça era neutra. Então eles se reuniram lá e estavam muito revoltados, assim, querendo questionar a forma como fazia arte. E basicamente criaram anti-arte. Então o famoso pinico, você não tem que perguntar por que um pinico. Por que um pinico? Você tem que se perguntar, um pinico pode ser arte? Porque é o que eles se perguntavam nessa época, porque Dada significa nada. Então o pinico não significa nada. O que significa realmente é você questionar, isso pode ser arte? O que é arte? É isso que eles estavam se questionando nessa época. E trabalhavam muito com a liberdade de expressão, irreverência, deboche, agressividade e logismo, e era contra o racionalismo. E com todas essas características, a gente já pode puxar o gancho para a próxima vanguarda, que é o surrealismo. E o surrealismo, ele é basicamente a arte que combate a razão. Em 1924, fizeram um manifesto surrealista pelo André Benton. E o surrealismo, ele basicamente trabalha muito com a mente humana, o psicológico na arte. Então, é os sentimentos, sonhos, devaneio, loucura, tudo para expressar o mundo oculto que a gente tem dentro da nossa mente. Eles trabalhavam muito com ilogismo, absurdo, cenas impactantes, surpresas e os impulsos profundos da mente humana. Outra arte que é importante saber também é o fauvismo. O fauvismo surgiu em 1905 com a exposição que teve em Paris no Salão de Outono. Teve um crítico francês que ele descreveu a arte como selvagem. E é basicamente isso que o fauvismo procura. Ele é uma arte em estado natural que usa técnicas primitivas para liberar os instintos, sensações mais primitivas do ser humano. E eles usam algumas técnicas como a cor pura, sem misturas, isso para dar uma delimitação, tanto quanto perspectiva, volume e relevo. E também temos o muralismo, que é importante saber um pouco, pelo menos, sobre ele, ter uma ideia do que é. E muralismo é basicamente uma arte de painéis em muros, paredes, e ela é muito ligada à arquitetura. No Enem é importante você saber as características de cada vanguarda, entender a sua relação com o contexto histórico, que é o mais importante, e como também elas influenciam na arte moderna. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo sobre vanguardas. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no projeto e ativa o sininho para você não perder o vídeo que vai sair semana que vem, Semana de Arte 1922. Sem contar que no projeto tem vídeos de todas as matérias, tudo que você imagina, física, química, história, tudo a gente tem aqui no projeto. E curte para ajudar a pessoa que vos fala. Então é isso, até a próxima!